Olá, gente, amigos, amigas, companheiros de toda semana. Nós tínhamos prometido que voltaria a falar sobre obsessão com o expositor e trabalhador espírita Jubes Alvarenga Batista. Nós que na semana que passou, nós falamos sobre obsessão e tratamos exclusivamente de obsessão simples. Allan Kardec colocou obsessão simples, fascinação e subjugação. Hoje nós vamos estar falando da fascinação e também a subjugação, com o Jubes dando sequência, né? Esse tema, obsessão. Você que está nos acompanhando em casa, nós queremos te agradecer, você que está acompanhando pela internet. E antes do Jubes entrar, também nós queremos pedir aos benfeitores espirituais, a Jesus, a Deus, nosso Pai, toda a proteção espiritual para todos nós que estamos aqui, e você que nos acompanha em casa, possa receber toda a proteção espiritual. Continua com a gente, acompanhando esse tema importante, que é a obsessão, com Jubes Alvarenga Batista, que é um trabalhador estudioso, membro da Clínica Jesus Nazaré. Jubes, falamos de obsessão simples semana passada. Hoje é fascinação, que é uma obsessão mais complicada, não é? O indivíduo ficar fascinado. O que leva o espírito a prejudicar tanto o outro que chega nesse ponto o Kardec colocar fascinação? O que é então obsessão, fascinação? O que é? Vamos tentar colocar assim, tentar trocar em miúdos. A obsessão simples seria uma gripe, uma virose, uma dorzinha de cabeça, que todos nós temos de tempo em tempo, e ninguém foge dela. Uma irritaçãozinha. A essa obsessão simples ninguém foge. Todos nós temos os nossos momentos de obsediado e de obsessor. Já a fascinação já é mais uma patologia que necessita de um tratamento específico. É um momento em que o espírito obsessor está plenamente identificado com o espírito do obsediado. Conhece os seus gostos, conhece os seus pensamentos negativos, conhece os seus erros, conhece os seus defeitos e aproveita disso para fasciná-lo, fazendo com que ele tenha a mão cheias, né? Ou sempre a sua vontade, aquilo que agrada o seu lado negativo. Isso é a fascinação. Então o espírito fascina de tal forma que ele acaba te envolvendo mesmo, sempre levando para o caminho do mal. Porque na obsessão simples você alterna, né? Você de vez em quando está errando por conta própria e de quando em vez está errando por conta do obsessor, do espírito que está te influenciando. Ele é mais leve. Bem mais leve. Mais leve. Agora, na fascinação realmente já há uma comunhão. O espírito quer tirar proveito, quer dominar. Quer dominar. E domina. Domina. Já na fascinação, o obsidiado fica dominado. É preciso de um tratamento. Ele já não pensa por si. Não. Raramente ele consegue fazer pensamentos lúcidos. E quando ele está pensando por si, ele está talvez vitalizando mais o processo da fascinação. Porque ele começa a fornecer elementos para o obsidiado. Quer dizer, ele começa a pensar naquilo que ele gosta, mas no errado. Ele não consegue pensar em algo de útil, né? Então, diferentemente da tia Grace da história passada e da Nardi, não fazem nada para mudar de atitude e fica à vontade, deitado no sofá o dia inteiro, assistindo novela, vendo futebol, às vezes programas pornográficos. O fascinado ele também não aceita conselho, né? Ele já está... Não, esse é o grande problema. Não chega nele, ele não consegue fazer uma autocrítica, ele não consegue. Até que ele tem um desfecho mais contundente, e às vezes isso ocorre quando a criatura desencarna e que encontra com um ente querido, com uma mãe,
né, com uma ex-esposa, uma noiva, uma namorada, a quem ele realmente nutre um profundo amor, e que com laços afetivos, com fluidos amorosos, consegue romper aquele domínio mental, porque a fascinação é um domínio mental, né? Consegue romper aquele domínio mental e aí a criatura começa a ter luz própria. Luz não, ele começa a ter pensamento próprio. Ele pode ser teleguiado, do espírito de longe lá e coordená-lo. Perfeitamente. Perfeitamente. Chega nesse ponto de dominá-lo, né? Exatamente. Ele fica, e o espírito necessariamente ele não precisa estar do nosso lado para nos ofertar o bem ou nos prejudicar. Não precisa. Aonde nós o fascinado não aceita conselho, seria assim. É dificilmente não aceita. Não aceita. Não aceita. Você vai estar sob o domínio do... Ele só ouve o fascinador. Né? Ele está tão fascinado que para ele o certo é... O cara fala assim, olha, você está falando bobagem. Ou ele fala na cabeça, padre, não, você sabe tudo, não é isso? Geralmente ele sabe muito, né? O fascinado ele acha que ele sabe muito. É que o outro coloca na cabeça dele, né? Ele acha que ele está acima de qualquer crítica. E ele perde o senso do ridículo. Pois é, faz coisas que em sã consciência ele não faria e que acha que está tudo normal. Está tudo normal, faz e continua fazendo. E se ele tem família, por exemplo, a família sofre muito. Porque o relacionamento fica muito difícil. Porque é um ser estranho que a princípio deseja o mal dele, da criatura, e que está ali convivendo diante da família e às vezes influencia a família também para provocá-lo, para maltratá-lo, etc. E em muitos casos também ao contrário, os espíritos familiares, amigos, né, os espíritos amigos dos familiares, os espíritos bons, procuram no seio da família fazer com que isso aconteça. E às vezes acontece dentro do lar. Dentro do lar. O importante nesse caso, Mauro, é deixar bem claro o vaidoso está muito propenso a ser, vaidoso? A ser ser uma presa de um obsessor, né? O narcisista, né? Mas é preciso lembrar-se o seguinte, e não são raros esses casos, nós temos vários casos aí por aí, e é preciso lembrar-se de que nesse caso da fascinação, quando se estabelece a fascinação, nós temos aí dois doentes. Dois doentes. Aí é simbiose mesmo. Não, nem ainda não é, talvez. Aí talvez não é. Há apenas uma dependência mental aí, um conluio mental. Mas o que é importante é que se são dois doentes, tem que ter tratamento dos dois. Não é só de um. O outro não é, como você disse no programa passado, tirar não adianta, fazer uma pressa, amarrar ele, não adianta isso. Então, é preciso tratar do encarnado. Como? Tratamento psicoterápico, psiquiátrico, se for o caso, medicamentos às vezes precisa, nunca deixar esse lado, tá? Ao mesmo lado a fluidoterapia, o tratamento espiritual. E como normalmente o fascinado não vai ao centro, às vezes ele aceita a visita de equipes, por isso as equipes que prestam socorro, que vai em casa, são de grande valia em muitos casos. Tá? Ô Jubes, alguém fez uma comparação, pegou uma laranja, descascou e chupa, e depois volta ela para o mesmo lugar, porque o obsediado, no caso da fascinação, fica assim, bonito por fora, mas por dentro tirou toda a sua energia. A sua vontade ele não consegue, de ser você mesmo. Ele não consegue combater aquelas influências. Ele exaure o fascinado. O fascinador tem essa propriedade de deixar ele... Inclusive afastar até que as pessoas ficam com conselho. Sim, da família principalmente. Não convida esse cara aí, não, porque... Aí isola ele. É. Ô Jubes, na fascinação o indivíduo pode estar ouvindo vozes?
ele mais ouve. Mais ouve. Mais ouve voz, porque o outro também ouve. Na Simples também às vezes ouve. Né? Aí, Principalmente no trânsito. Eu falei o exemplo do trânsito lá no outro programa, às vezes ele está ali, não quer falar aquilo, mas alguém grita para ele palavrão e ele solta o palavrão e tal. Mas na fascinação também, principalmente na fascinação, aí aumenta as vozes, porque ele está disposto para aquilo, ele já entrou. e é um espírito que quer vingá-lo mesmo, né? Ele quer acabar com o indivíduo. Normalmente, quando há fascinação, é uma prova de um ódio terrível. Terrível. Normalmente são casos de desafetos ferrenhos. E é preciso que realmente seja feito um trabalho de muita competência. Ô, Chubs, me parece que os espíritos, esse espírito que consegue fascinar, eles são um espírito muito inteligente, não são burros, né? Tanto é que você falou, ele estuda a vida do cara, ele sabe tudo. Parece que ele queria influenciar uma pessoa e ele usava um jornalista para escrever matéria que ele não gostava, porque sabia que ele lia o jornal. Você já viu essa matéria? Ele influenciava um jornalista a escrever uma matéria que o cara que ele obsediava não gostava, porque ele ficava bem irritado. Você a hora que ele pegava aquele jornal, ele explodia. Há muitos casos. São meios para prejudicar o cara, né? Exatamente. Ele faz tudo. Até na leitura de um jornal ele fazia o cara ficar irritado. Exatamente. E o cara fascinado, assim, quando se torna quase que um joguete na mão do espírito do fascinador, ele realmente fica fazendo coisas absurdas com ele mesmo. Né? Ele se irrita com ele, coisa que ele não se irritaria normalmente. Então é um processo difícil. Muito passe, Júlio. Essa obsessão, a fascinação, teria que tomar muito passe, ouvir muito evangelho, para o outro também dar uma bracada, né? Que o outro tá cobrando também demais, né? Como é que faz? Sim, mas há casos... O cobrador está cobrando muito, precisa... Há casos em que a pessoa não aceita a terapia espírita. Né? Então aí entra a ação do psicólogo. E o psicólogo competente, que conhece, inclusive, muito do mundo espiritual, pode ajudar muito. Ô, Ju, se a gente saber se a gente está obsediado, é o quê? Tem alguns sintomas. Você chega no médico para saber que você está com um problema de saúde, uma patologia, vai pelo sintoma, então pelo exame, né? O cara que chega no centro não consegue ficar sentado, ele está obsediado, ou não? Algumas características, assim, não só no centro, não. Tem muita gente que confunde, porque vai lá no centro. Não dá conta de ficar. Entra na igreja, não dá conta de permanecer na igreja. Ele vai no banco, tem que enfrentar a fila, aí ele fica andando de frente, dá 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. Você percebe que ele está fora de si. Sim, mas ele está ali porque ele tem que ficar, mas ele não está bem. Ele está realmente agitado, ele está preocupado. Isso são sintomas visíveis. Visíveis. São os sintomas, né? Ela não está... Agora, o processo, o início da obsessão e para chegar até a fascinação, o obsidiado tem vários sinais. Porque a bondade de Deus infinita envia-lhe vários socorros. Mas que ele faz questão de... O lunático da Bíblia era um espírito fascinado? Sim, até que... porque ele era lunático mesmo, né? Jogava na água, ele era manso. Via no fogo, ele era bravo. Então... seria um bipolar hoje. É um espírito... como dizia Jesus, né? Uma raça de espíritos realmente difíceis, né? Então, espíritos duros e tal. Mas tem uma historinha, né, que é bastante conhecida, que é aquele do náufrago que estava se afogando e pedindo a Deus. Ele era muito religioso, Deus vai me salvar. E nisso ele está lá se debatendo, passa uma canoa, o cara, não, Deus vai me salvar, vai deixar.
Vem um outro, alguém quer jogar uma corda, não, pode deixar que Deus vai me salvar. E acabou que ele morreu afogado. E diante da sua santidade, o Senhor da vida, como é que me deixou morrer? O que acredita? Eu falei, não, deixei não, você que quis. Eu mandei uma canoa, você não quis. Mandei uma corda, você não quis. Mandei um bombeiro, você não quis. Então, assim é também no processo obsessivo. Quando inicia-se o processo da obsessão, há muitos avisos dos amigos do bem para a gente sair, que a gente está entrando no processo obsessivo. Há muitos avisos. Companheiros que te chamam para uma caminhada. Hoje não, estou cansado. E nessa caminhada poderia ter um papo agradável. Tem pessoas que a esposa, meu bem, vamos caminhar, porque as pessoas, quando vê que você está meio macambuzo, todos eles, seu filho, sua filha, sua esposa te convidam, você, não quero. E de repente, naquela caminhada, certo? Você, a esposa, a natureza, e o hálito de Deus te bafejando, você iria receber uma terapia, efluivos salutares, benfazejos, que ia te energizar para que você pudesse ter força de sair da influência negativa do obsessor, para não chegar à fascinação. E o indivíduo pode ser da igreja e se tornar um fascinado. Sim. Você pega um comandante lá que comanda. E o do centro espírita divino pode estar fascinado. Sim. Tem aquele indivíduo que fala, não precisa nem tomar passo mais. Ele já está numa obsessão. Né? Ele já é Jesus. Né? Ele não acredita, não precisa ler mais, que ele já leu tudo, né? E sabe tudo. Esse é o perigo da fascinação. Esse é o perigo, né? Aliás, ele não é nem o perigo da fascinação, ele já está fascinado. É como você disse mesmo. Não precisa tomar passo. Ele não aceita nada, os companheiros não sabem, ele sabe, ele faz, ele é ditador, ele manda. Não tem jeito de ouvir ninguém. Então, faz coisas absurdas, distribui coisas que não deve. Ele sabe, isso não faz mal para ninguém. As coisas assim, faz umas coisas meio absurdas. Meio complicado. Então, assim, nós estamos entrevistando aqui o Júbis Alvarenga Batista com o tema Obsessão, Fascinação. Nós já falamos na semana passada, você pode rever pelo YouTube, né? Colocando o programa Ilustrações Espíritas e acompanhar o que nós falamos na semana passada, que foi Obsessão Simples. Hoje nós estamos tratando da Obsessão, Fascinação, que é a influência do espírito que guarda muito ódio, muita vingança, um espírito assim, esperto, né? Ele é dominador, né? Ele começa a dominar a criatura inteligente, né? Ele muitas vezes conhece até o Evangelho. Conhece às vezes a doutrina espírita, conhece o Evangelho de Jesus. Eu vou pegar esse cara aí. Então, eu sugiro inclusive aos espíritas e também aos não espíritas, porque o livro dos Espíritos é um livro que não apenas trata de religião, mas trata da sociologia da sua vida, da psicologia, o que é que você pode fazer para melhorar a sua vida e ainda mais para realizar a tarefa que Deus lhe deu, especialmente nesta vida. Você tem um compromisso com Deus. Nós estamos aqui não é em viagem de passeio, nós não estamos de férias, nós estamos aqui para trabalhar, para fazer alguma coisa, para dar um recado. E então Allan Kardec coloca neste capítulo, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, as influências que existem, falando sobre os possessos, falando sobre a subjugação e até os convulsionários, que ele chama. É um capítulo muito interessante para você ler, não leva muito tempo. De 10 a 15 minutos no máximo você lê esse capítulo e pode se inteirar com muito melhor facilidade, com maior facilidade do que às vezes ouvindo a gente, né, Mauro, que a gente acaba também colocando a nossa opinião. O livro dos médios também trata bastante. O livro dos médios trata exclusivamente do fenômeno mediúnico. E onde se mostra lá o médium também exato, né? E entra aí na fase dos médiums, o bom médium, ou se é que podemos usar essa nomenclatura, mas o médium eficiente, o médium despreparado, etc, etc. A doutrina espírita traz um manancial extraordinário. Para você que
que é simpatizante do Espiritismo, que ainda não é espírita, leia o Livro dos Espíritos. Com 1019 perguntas. 1019 perguntas, aonde você vai saber de todos os assuntos relacionados à sua felicidade. Você vai encontrar a felicidade, eu te garanto. E a gente precisa se preocupar realmente e não fazer inimigos, para não pegar uma obsessão brava dessa aí, né? Porque, Júlio, qual que é pior? É uma doença patológica ou um obsessor que leva a gente para fascinação? Não sabe qual que é pior, né? O indivíduo pode estar doente e ao mesmo tempo obsediado? Sim. Sim, é o que ocorre, né? E um pode levar o outro. O outro. O obsediado, ele pode se exaurir de tal forma, o obsessor pode exauri-lo de tal forma, e ele também pode se exaurir de tal forma, que ele começa a pegar patologias orgânicas, certo? Inclusive doenças terminais. E aquele paciente terminal, que não tem uma influência espiritual com ele, dependendo do seu comportamento diante da doença, por exemplo, se ele começar a questionar por que com ele, com o outro não, pronto, está aí uma porta aberta para influência espiritual negativa. Eu vejo tanta gente falando em demônio, na realidade são espíritos que viveram aqui. Quando se fala muito em demônio na Bíblia, que a palavra demônio significa gênio do mal. Gênio do mal. Gênio do mal. Então, assim, pessoas que viveram junto, né? Nós talvez jogamos pedra na cruz quando Jesus passou naquela época, né? Não é isso? Sem dúvida. Podemos ser um desses aí que viveu naquela época e podemos também se tornar um espírito de luz, mas podemos ficar na maldade. Depende das nossas atitudes, não é isso? Basicamente. A gente coloca um demônio ali e fica batendo. Na realidade, são pessoas que, é que nem você falou, não adianta expulsar, precisa Não, só a terapia do amor. resolver. A cura da obsessão, da obsessão plena. Ele está cobrando, ele está cobrando no máximo, né? precisa... É da obsessão plena. A cura dessa obsessão é só quando o obsediado e o obsessor, que às vezes é vice-versa, se perdoam, se unem e começam a trabalhar para Jesus. Ou trabalhar para o bem. Quando os dois começam. Aí vence. Aí venceu. Aí cura da obsessão. Do contrário. Subjugação. O que é? Qual a diferença? Subjugação, o espírito ele fica totalmente subjugado ao ponto de nem se cuidar higienicamente. Tá? Ele perde todo o controle dos seus esfíncteres, ele perde até o controle da sua fisiologia, ele fica totalmente subjugado, como se fosse um ser inerte que tivesse ainda em pé. O subjugado, ele não faz nada por ele e nem que ele queira. Ele só faz o que quer o subjugador. Esse é o teleguiado mesmo? Ou não? Esse é totalmente. É um comando. É um comando. É um comando. E às vezes... E pode ser por vários espíritos. Isso, eu ia dizer isso agora. Às vezes não é um apenas. só. Não é um só. Uma O cara às falange. vezes tem tanta coisa, fez Ele tanta bobagem no passado que... E aí, ele mesmo às vezes, né? Pede que eles apareçam, sei lá, em si, e dá a chance para eles aparecer para ver se com isso ele pode diminuir as suas dívidas. Mas eu quero insistir aqui. A moeda que paga dívida É o amor. É o amor. É a moeda do trabalho, O em bem- favor do bem. É o bem que cobre multidões de pecados. de pecados. É o bem. Você começou a fazer o bem em todo... Começou, e não Chico Xavier tem Ele uma só tem um frase... caminho, Júlio. Ele vem junto, ele desaparece, né? Exatamente. Ou ele se transforma e vai embora para outro. Vai fazer o que ele quiser e esquece a dívida. Um dia, porque não vai... dia ele pode ter saudade de voltar. Tá no Pode, projeto mas dele. aí... e se ele achar a casa arejada, limpinha, ele entra de novo. Vai depender. O cara fala, ele ficou bom muitos tempos, depois voltou, repetiu. É porque ele teve saudade da velha morada. E o cara deu uma brecha. Uma pessoa, né, deu uma brecha e conseguiu, aí ele conseguiu entrar. Então, essa questão de ir juntos para o bem
Quer dizer, só se evidentemente os dois quiserem, mas quase sempre é assim que acontece, né? O que a casa O espírita bem vencendo o mal. O que a casa espírita facilita, Júlio, para essa... Porque não é expulsar o espírito, não é expulsar esse gênio do mal lá que eles falam demônio. Trabalhar os dois o quê? Eu ler o evangelho ali junto, ele fica lá junto, ele consegue sentar lá e acompanhar? Não, fica... o que a casa espírita pode ajudar realmente é criar programas inteligentes, educacionais, para a renovação de atitudes. Vamos conhecer ele mesmo. Exatamente. Criar grupos de estudos em que se faça tertúlias, né? Em que se busque enaltecer realmente o que é bom. E a pessoa, se não quer ficar sentada, pode ficar em pé, não tem importância. Porque tem muita gente que acha assim, que você entrou na casa espírita, você tem que sentar e ficar só numa posição ouvindo o orador. O que vai acontecer? Você vai dormir. Aí você vai dormir. Não é uma dinâmica... Em vez de auditório, vira um dormitório. Dormitório, Não, os diretores se esquecem de que precisa fazer uma dinâmica para a criatura não dormir. Quem sabe até seja assistir a palestra andando. Mas aquele que dorme também, ele foi anestesiado também, pode ter sido, né? Mas porque ele estava sentado. Porque ele estava sentado. Porque se você estiver em pé andando, o obsessor não, ele sente o cansaço do outro e vai parar. Porque a maioria, uma grande parte na obsessão simples, nessa obsessão que nós falamos, são espíritos ignorantes. Ele acha que quando o obsidiado está andando, quem está cansando é ele. Entendeu? Verdade. Então, se o obsidiado vai trabalhar, vai pegar na enxada e trabalhar, ele cansa. E aí, então, o que acontece? Quando você assiste uma palestra, que aliás é um conselho que às vezes eu dou. Quando eu vou no centro e durmo, o que eu faço? Assisto em pé. Em pé, porque é o jeito. E se mesmo assim eu dormir, ande. Estudando. É verdade. Então, o obsessor, e você está com ele lá e queria fazer ele dormir, não dá conta, vai ter que ouvir também. A persistência também, você ganha o inimigo, né? Falta muito. Perdão, ele vai... E falta muito criar programas adequados para isso, dinâmicas. Você precisa criar. A doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa e que permite, inclusive, isso. Quem encara a razão, face a face em qualquer época da humanidade. Isso é um negócio muito interessante. Não tem que ficar com proselitismo, com ideias arraigadas, porque isso não pode, porque isso faz mal, porque não sei o quê. O que faz mal é não fazer o bem. Só isso. É verdade. Não ler o evangelho. É experiência. Não ler o evangelho. Deus é magnânimo conosco. O que nós chamamos de pecado, Deus chama de experiência. Então, o que não pode fazer é deixar de fazer o bem. Bom, estamos encerrando aqui a segunda etapa do primeiro programa passado, nós falamos sobre obsessão simples, dessa foi fascinação e subjugação, com a participação e com a orientação do Júlio Alvarenga Batista, e nós, Júlio, queremos te agradecer, né? Em outra oportunidade você retorna para o tema, vai estudando lá, vai preparando para retornar, né, com outro tema que a gente está levando para você em casa, para você internauta, e que você possa estar sempre nos acompanhando todos os domingos, todos os dias, né, às 11 horas, do canal 7 TV Cidadania, cabo CTBC, ou também pela internet, né, e também pelo YouTube, né. Você põe lá programa Elucidações Espíritas, sai na televisão e simultaneamente no YouTube, e você pode estar repetindo várias vezes a fala do Júlio e de outros expositores. Fique com Deus, Júlio. Um abraço, Mauro. Muito obrigado. Gente, fique com Deus. Muita paz, muita luz aí no seu lar. Um abraço.